Bom, estamos aqui mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente recebe o Claudino, a gente falar um pouquinho do projeto. Deixar você se apresentar. Ótimo. Meu nome é Claudino, sou médico veterinário, responsável técnico pelo Castra DF, entre outras coisas, né, André? Já tive a honra de estar aqui também, ter vindo apresentar a nossa ida para o Rio Grande do Sul. Falando um pouquinho de mim, além do projeto, trabalho na parte de ortopedia e cirurgia geral, como volante, e estamos aí, sempre à disposição. Inclusive eu estive lá no Sul pouco depois, agora em março. Eu fui, cara, ainda tá bem detonado lá, velho. Bem detonado, cara. Aquilo lá não se resolve do dia para a noite, né? Bem detonado A ainda. discussão foi muito grande. E como é que surgiu a ideia do projeto? Então, Castra DF a gente é um projeto que começou já tem um tempo. Nós estamos na segunda execução do projeto, e o projeto ele tem uma parte de verba que vem dos deputados, e a gente percorre as cidades dentro de um plano de trabalho em que a gente começou. O primeiro Castra foi Planaltina, Paranoá, Cidade Estrutural e Pôr do Sol. Já na segunda edição começamos no Gama, fizemos, além do Gama, nós fizemos Ceilândia, Pôr do Sol, e agora estamos começando essa semana Sobradinho, e ainda vamos fazer Vicente Pires. Ah, legal. Quantos animais já foram castrados? Hoje, aproximadamente, mais ou menos aí em torno dos 5.000 a 6.000 animais já castrados. Pô, legal, no projeto. Legal. Só o projeto que a gente iniciou agora esse ano, a gente já castrou mais de 2.000 animais, e ainda temos que cumprir mais de 2.000 animais, isso contando Sobradinho e Vicente Pires. Uhum. E como é que funciona o projeto? O projeto, basicamente, ele tem três partes, três etapas. Uma são as castrações, e aí essa castração é para os animais que têm tutores. Uhum. A segunda parte é a parte de educação, então a gente tem cursos de adestramento, banho e tosa, e o de auxiliar veterinário, que inclusive eu dou o curso de auxiliar. E a gente tem também um projeto piloto dentro do Castra DF, que é retirando 150 animais em situação de rua. Vamos avaliar a situação clínica desses animais, vamos vaciná-los, chipá-los, depois castrá-los, fazer o processo de socialização e aí sim disponibilizar para adoção. É interessante, cara. É bom porque a gente sabe que para controle populacional é realmente o método mais eficiente, Sim, sem dúvida. né? A gente, os projetos de castração no DF já começaram há alguns anos. Isso basicamente com tanto os protetores quanto os tutores individuais, vamos dizer assim. Mas até então a gente ainda não tinha pensado numa solução em resolver o problema dos animais de rua. Embora a gente tenha que ter muito cuidado com um projeto desse para não incentivar que as pessoas larguem os animais na rua, né? A partir do momento que a gente divulga que a gente tem um trabalho com esses animais, não incentive as pessoas de fato a estar fazendo o errado. Na verdade, a gente quer resolver o problema e não ter um efeito rebote, né? Uhum. E assim, é uma opinião muito minha, né? Eu penso da seguinte forma: você atuar sobre esses cães em situação de rua, para controle populacional, é muito mais eficiente do que o cão domiciliado. Com certeza. A gente, inclusive, fala, sempre tem veterinário, apesar de, às vezes, existir uma guerra entre os protetores, os veterinários e os protetores, a gente sempre tem pessoas também sérias nesse processo. E aí eu sempre tento orientar essas pessoas que a gente tem que fazer um trabalho que, de fato, que mesmo que seja pequeno dentro das nossas proporções, ela não seja um projeto de enxugar gelo. Então, a gente só socorrer aquele que está doente
Não que a gente vá virar os olhos para eles, mas de fato a gente tem que promover algo que eu não incentive ou mesmo de fato consiga resolver esse problema, que é uma irresponsabilidade. Então a gente não teria animais de rua se alguém não tivesse ou se descuidado ou de fato ter sido de má fé e abandonado esse animal, né? Então a gente tenta trabalhar com essa mentalidade de fato resolver o problema desses animais, incentivar, claro, a população para que ninguém é obrigado a ter um animal, mas se Sim. tem que ter responsabilidade sobre ele. Sim, tem agora essa parte aí que é a questão desses 150 animais, Perfeito. né? Eu vi, acho que foi no Instagram, assim, a estrutura tá bacana e tudo, mas você acha que não corre o risco de o povo começar a abandonar lá? Então, na verdade, inclusive, a gente está tentando um trabalho de não divulgar exatamente onde para que já diminua essa possibilidade. E como é muito, muito importante a gente, e eu conversei especificamente com a secretária do Meio Ambiente, Edilene Cerqueira, pedi para que ela, de fato, nos ajudasse no projeto em fiscalizar, para que a gente, de fato, já começaram a aparecer demandas de todos os locais e a gente, de fato, não vai conseguir resolver esse problema do dia para a noite. Lembrando que o projeto ainda é um projeto piloto, é um projeto para 150 animais em qualquer cidade satélite ainda é pouco. Mas a gente precisa experimentar, aprender de fato quais são os gargalos, as dificuldades, e a gente de fato resolver e ampliar esse projeto para mais animais. Mas assim, sem a fiscalização, eu tenho certeza que a gente vai fazer um incentivo a quem de fato já não quer cuidar, né? Então a gente precisa dessa ajuda de fato com a fiscalização. E vocês tiveram alguma resistência quando começou o projeto? Então, na verdade, a gente tem várias resistências, né? Desde começando, não que tenha sido uma resistência, mas a gente foi atrás dos órgãos competentes para a gente fazer o processo todo de forma legal. E aí já não se acha muita coisa, porque quase todos os abrigos, eu posso estar sendo injusto se eu falar que todos, mas quase todos os abrigos que a gente tem na região, nenhum deles tem registro de nada, né? Não. Então, a gente teve que fazer meio que do zero e tentando fazer o trabalho de forma certa, com toda a documentação, mas de fato é um projeto mesmo bem inicial mesmo. E essa parte burocrática é a mais demorada? A gente tem todas as licenças que precisam ter, e aí tem toda a fiscalização que precisa de fato existir. E a gente, quem tiver a oportunidade, inclusive, de olhar o projeto lá no nosso Instagram, no nosso site, vai ver que a gente teve o cuidado com pequenos detalhes, embora a gente entenda que ainda tenham ajustes para serem realizados, né? Já tem quanto tempo o projeto? Então, o projeto, a gente se iniciou essa semana, na verdade, foi a execução recorde da estrutura em si, mas a gente correu atrás de tudo que podia e essa semana a gente já começou a abrigar esses animais. Lembrando que é um abrigo temporário, então o plano não é que esses animais fiquem ad eterno lá. A gente quer, de fato, melhorar a saúde desses animais, interromper o processo que é a multiplicação desses animais em situação de rua e disponibilizar eles de uma forma que eles, de fato, passem a fazer parte novamente de uma nova família.
Hoje a gente tem um conceito muito importante, que é a família multiespécie, né? Uhum. E aí, não adianta a gente também trabalhar toda a parte de sanidade se a gente não tenta socializar esse animal. Então, é um trabalho em que a gente está com o apoio do pessoal de adestramento também para a gente tentar fazer o trabalho que esses animais não sejam um problema quando forem adotados. É, legal. E aí lá são diferente dos abrigos, eles vão ficar amontoados. Lá a gente tem baias individuais e baias coletivas. Uhum. No primeiro momento, a gente tem o trabalho de toda a quarentena, que é aquele processo em que a gente vai pegar esses animais, vamos conhecer de fato os problemas de saúde que esses animais possam ter, tratá-los, vermifugá-los, controle ectoparasitas, enfim. É, a partir do momento que a gente entender que a saúde deles tá legal, a gente vai vacinar, chipar, que aí a gente consegue ter o mínimo de rastreabilidade para esse animal Uhum. especificamente. E depois disso a gente evoluir para a castração pós-operatório. Desse pós-operatório, aí ele vai ser liberado para socializar de fato. E claro que o ideal é que ele socialize com seres humanos e E outros animais. socialize com outros animais. Então, justamente entendendo que ele vai fazer parte de uma outra realidade a partir dali. E eu vejo a questão de microchipar também, quando for adotado e tudo, vocês têm como saber para onde foi, com quem tá. Com certeza. Se soltar na rua de novo, vocês têm como Exatamente. penalizar quem. O que a gente está fazendo, inclusive, é que o termo já vai deixar bem claro isso, o termo de adoção, em que esse tutor, esse novo tutor que vai estar recebendo esse novo animal, ele entenda a seriedade da situação. E mesmo que porventura esse animal, sei lá, fuja, ele precisa nos passar essa informação para que ele não seja penalizado numa oportunidade de ser encontrado. Isso é interessante. Porque acaba também que eles acabam ficando registrados no cadastro nacional. Sim, sim. Né? Se não me falha a memória, quando eu conversei aqui com a Vanessa, a ideia é exatamente essa, de que abrigos e tudo, os animais fossem microchipados. Sim. A Secretaria do Meio Ambiente está lançando agora, meio próximo do que foi lançado no Simpatinhas, o cadastro das pessoas que resgatam animais. Porque, na verdade, eles têm uma dificuldade, às vezes, de entender quão extensa é essa rede da proteção animal. E isso vai ser importante para esses projetos todos se comunicarem em relação a essas informações. Porque, infelizmente, do que a gente tem percebido, existe um número razoável de adoções, mas existe um número também de animais que foram adotados ou eles evadiram ou eles acabaram sendo devolvidos, e existe um número razoável nesse processo, e até mesmo abandonados novamente. Então, o nosso trabalho é tentar tirar um pouco desse processo que já aconteceu ruim para esse animal. Quem já lidou com animais de rua sabe que quando a gente prende eles, a intenção deles é fugir de novo. Então, é um processo que a gente vai ter que fazer esse trabalho mesmo, mas é um projeto que eu tenho certeza que vai surtir um efeito bem bacana e conseguir, de fato, que as pessoas entendam a seriedade desse processo. Uhum. Eu não sei, como a gente estava conversando um pouco antes, eu tenho a ONG aqui, porque a gente atende exatamente morador de rua e esses cães desses moradores de rua, Perfeito. né? E realmente uma das coisas que eu estou tentando estruturar é como é que eu vou fazer a castração e a devolução desses animais, porque eu vou precisar mantê-los na clínica, pelo Sim, menos até tirar os pontos. E eu sei que esse vai ser um dos, é um gargalo, dos problemas que eu terei, com certeza. porque esse animal está acostumado a ficar solto. Sim.
Inclusive, dentro do projeto, a gente já tem a previsibilidade de investigar se aquele animal que está em situação de rua, Uhum. ele de fato não tem um tutor. Mesmo que seja um morador de rua, se ele tem um tutor, não é justo que a gente tire ele de lá, Sim, porque a gente vai sim, causar um outro problema. sim. Então, realmente, os animais que não têm assistência alguma é o foco desse trabalho, Uhum. mesmo o piloto, mas é o foco do trabalho. Cara, é bastante interessante, cara. E a ideia em si surgiu da onde? Então, na verdade, já veio uma demanda da própria população de sempre ter um projeto de castração, sempre, mesmo que seja através do pessoal que resgata. Uhum. E aí, pelo menos durante aquele momento, aquelas pessoas ficam responsáveis pelos animais que estão sendo castrados, e aí nenhum projeto em relação aos animais em situação de rua. E esse era o grande gargalo, da gente não ter um local para que a gente pudesse abrigar, albergar esse animal, para que a gente pudesse cuidar dele enquanto o pós-operatório precisa ser cuidado. E apesar da gente saber que alguns colegas ao longo do Brasil e em outros países também fazem até procedimentos e já liberam, a gente sabe que o Eu acho isso resultado é arriscado. muito, muito ruim, né? Eu acho isso arriscado. A gente deixa a Deus dará o pós-operatório inteiro, que pode ser o resultado muito pior. E o que a gente entende é que não é justo submeter um paciente a um procedimento eletivo para piorar a saúde dele, Sim. né? Então, é um princípio que a gente entende na medicina como um todo e a gente sempre tentou sanar esse problema justamente com um projeto em que a gente vai abrigar e a gente vai fazer uma rotatividade em relação a esses animais. Entrou, fez o processo que precisa ser realizado, está bem, está apto, está socializado, a gente abrir já a vaga para um Pro próximo. próximo, né? E a ideia seria mais cães ou cães e gatos? Então, a ideia é cães e gatos. Nesse primeiro momento, o projeto é basicamente cães, até por conta de estrutura, que é um pouco mais difícil. O resgate dos gatos é um pouco mais complicado. Ou a gente está falando de animais que a gente vai ter que caçar, ou a gente está falando de animais jovens demais, e aí também já não é muito bom colocar um monte de animais muito jovens juntos. Enfim, a gente está montando a estratégia para gatos também, mas o projeto é para cães e gatos. Uhum. É porque gato é sempre mais complexo, né? Sim. Esse processo de resgate de gatos é mais complicado, levando em conta até a postura do gato, de Uhum. forma geral. O gato, ele é um animal em processo de domesticação. Ele é um animal que ele vive melhor na rua do que um cão. Ele Ele se caça, adapta muito melhor. ele caça diferente do cão que basicamente, ou de forma geral, ou é um descuido do ser humano, ou é de fato ele vai dependendo do ser humano para poder estar se alimentando. Então, já é um pouquinho diferente. É porque o que eu vejo muito é que você tem vários projetos, principalmente para gato, de captura, esterilização e soltura, Sim, né? Que tem a sua eficiência para controle populacional. Mas eu acho que aí quando você pensa em algumas patologias e tudo, isso já não tem essa sim. eficiência tão grande. Até mesmo o próprio castra, no sentido das castrações do dia a dia, a gente recebe uma demanda considerada alta de animais que já têm a vida livre. Teoricamente, eles têm um tutor que às vezes eles conseguem trazê-los e a gente faz esse processo. Mas, inclusive, no dia de gatos, eu sento com todo mundo porque os cuidados são diferentes e a gente fala a respeito disso. Dos animais que têm esse processo de vida livre, eles precisam ficar o pós-operatório enclausurados e aí o pessoal já acha uma dificuldade grande porque eles já têm o costume de sair o tempo todo, enfim.
É mais complicado. E o tanto que a gente marca, só para você ter uma ideia, a Hum. gente marca a última quarta-feira, o dia das castrações de gatos é quarta-feira. Nós marcamos 120 animais Porra. para duas unidades que trabalham juntas. A gente castrou de fato 56 gatos, com mais ou menos em torno de uns 70 e poucos animais que vieram, ou seja, em torno de 50 animais não apareceram. Por conta que o próprio Não tutor conseguiu pegar. também tem essa dificuldade de pegar o gato dito dele. Então já é Cara, então vocês têm 2 unidades móveis, é isso? duas unidades móveis. Plano do Castra 1 era um está sempre disponível para os plantéis, o pessoal que era eleito pela secretaria, Uhum. e a gente deslocava e deixava à disposição durante o período para cada local, e uma unidade ficava de fato na região administrativa eleita. Então, por exemplo, a gente começou Planaltina, então a unidade de Planaltina ficava num parque, que a gente ficou bem na entrada de Planaltina, e a outra foi percorrer os protetores, as pessoas que estavam eleitas pelo projeto, pela secretaria. Hum. Inclusive, teve uma tutora, e é um caso bem interessante, uma tutora na região ali da Samambaia, que a gente fez 85 gatos de uma única tutora. Porra. Ela tinha isso tudo numa casa. É. Mas A gente apanhou bastante eu desses gatos. acredito, cara. E aí, geralmente, como é que é feito o cronograma? Então, inicialmente, no projeto das castrações, a gente tem o dia das inscrições. Uhum. O dia das inscrições, ele é presencial, até para mudar um pouco a logística do que já tem no projeto das clínicas. Então, a gente faz as inscrições presenciais. Basicamente, cada cidade eleita dentro desse plano de trabalho, a gente seleciona 1.000 vagas para esses animais daquela cidade. E aí a gente, depois, com esse número de inscrições, a gente pega e começa a chamar e fazer uma agenda diária dessas execuções durante aquele período. Então a gente vai começar, inclusive, a convocar o pessoal de Sobradinho agora, que já foi feita as inscrições no dia 1º de junho. E aí a gente chama, já avisa como esse animal tem que vir, se ele tem que vir em jejum, se não tem, porque em alguns momentos a gente chama animais só para avaliação clínica e exame de sangue, e outra hora a gente chama ele para fazer o processo todo dentro do mesmo dia e ele tem que vir em jejum, enfim. Aí a gente explica tudo isso na mensagem que a gente está agendando com os tutores. E aí a gente já faz esse processo, os animais saem de lá medicados e todo o processo é feito conosco. E aí eles fazem o pós-operatório com os tutores. Uhum. Aí Ah, já legal. de responsabilidade do tutor cuidar do pós-operatório. Ah, legal, cara. Setorizar facilitou bastante, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É muito trabalho. De forma geral, a gente tem tido uma aceitação da população assim, bem bacana, mas é um trabalho muito concentrado, então tem dia que a gente é bem corrido. Eu acredito. E a equipe deve ser boa também, deve Ah, ser. com certeza. Nós temos na nossa equipe, em cada unidade, eu tenho um cirurgião e um anestesista, isso veterinários. Eu tenho dois auxiliares por unidade e tenho um técnico de esterilização. Então, no total, as duas unidades hoje trabalham juntas, né, na mesma localidade, e nós temos da equipe de apoio são 5, dois auxiliares para cada e o técnico de esterilização para esterilizar todo o material que é utilizado, além dos anestesistas e dos cirurgiões. Uhum.
e eu enchendo o saco de todo mundo. Não tá certo. Cara, e deve ser um trampo da porra, porque é, você falou aí, são vários animais. Então tem, obviamente, toda essa preocupação do material tá estéreo, tudo direitinho, até porque, como você falou, vocês conseguiram todas as licenças, todas Sim. as. No DF existe a previsibilidade que a gente tem unidades móveis fazendo esse trabalho. Só que para a gente conseguir isso, eu preciso de que tenha uma unidade física para que dê o suporte Uhum. para as unidades móveis, que aí é uma clínica veterinária que a gente tem. É, além disso, o projeto a gente tenta pensar em cada detalhe, cada parceria para a gente poder tá rodando. Em média, a gente tem um atendimento de 20 a 25 castrações por unidade por dia, em média. Cara, eu imagino o volume de material. É, é bastante coisa. Deve ser muita É coisa, velho. bastante coisa. Levando em conta que a gente entende dos padrões Uhum. gerais, a gente procura ter o melhor que a gente pode para oferecer para os nossos animais. Então, a gente tem fio absorvível, Uhum. a gente tem todas as medicações que os anestesistas precisam para poder anestesiar. Não é aquele O famoso aquele travellão. padrãozinho que infelizmente às vezes acontece em animais, Uhum. né, em projetos de castração. Eu acho que além da gente fazer um trabalho de qualidade para o animal, que é o principal, existe um processo de valorização dos nossos profissionais, para não ter que submetê-los a fazer de qualquer jeito. Não, Então, a sim, tricotomia, sim, PRN, e pelo que eu vi, acesso. assim, a preocupação, apesar de ser uma unidade móvel, é a mesma se ele estivesse dentro de uma clínica física. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. As unidades são equipadas com multiparâmetro, aparelho de anestesia inalatória, é, Doppler, enfim, É um bomba de centro cirúrgico. infusão, centro cirúrgico, só que é uma unidade móvel, é pequena. Apesar da gente falar unidade móvel, ela não é uma unidade que pode ser transportada assim o tempo inteiro. Uhum. Ela é uma unidade que foi projetada para ser estacionária. É uma unidade móvel, mas ela foi projetada para ser estacionária. Então, eu estaciono nesse ponto, depois. Fica-se nesse local e os tutores levam até esse local. Exatamente. Aí eu Não vou. fica itinerante É, pela cidade. aí eu faço um outro projeto para outra região Uhum. administrativa. Aí a gente desloca toda a estrutura, coloca água, energia, os octógonos, enfim, a gente deixa tudo pronto para receber. Uhum. E os cursos são cursos que a gente tem tido, assim, um feedback dos alunos que tanto a gente dá o curso presencial e eles são gravados, quanto eles também são disponibilizados online e ao vivo. Entendi. Então, eu tenho três opções. Uhum. Quem quer fazer ele e não pode fazer naquele horário, ele pode fazer online, que vai ficar gravado. Eu posso fazer ele online, e aí a vantagem de fazer online e ao vivo é que eu posso perguntar algo para o professor que está ministrando a aula, ou eu posso fazer ele presencial. E assim, eu acho que o brasileiro ele é muito presencial, né? E querendo ou não, acaba sendo diferente. Então a Entendi. gente tem esse trabalho com os cursos. Banho e tosa, adestramento de cães, e só cães, e auxiliar veterinário. Que apesar de ser apenas uma semana, a gente tenta passar uma noção básica Uhum. para que essas pessoas, de fato, abram os olhos para esses cursos e se capacitem ainda melhor. Porque meio que vocês dão um início para uma possibilidade de profissão, Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. né? E eu sempre tento passar para os alunos que, vamos dizer, por exemplo, um auxiliar veterinário. Nós que somos da área veterinária, a gente sabe que o veterinário, às vezes, tem áreas muito diferentes umas das outras, Uhum. né? Inspeção de alimentos, de origem animal, enfim, clínica de pequenos, clínica de grandes, enfim.
Aí vem as especialidades, que ainda Que, é uma cara, outra. tem um leque absurdo, né? E aí eu tenho essa oportunidade de explicar para o auxiliar que ele vai precisar se capacitar dependendo de qual estilo, qual parte que o veterinário escolheu para poder atuar, né? As especificações de um auxiliar veterinário, quem vai auxiliar grandes, é bem diferente de pequenos, até instrumentais, enfim, Uhum. coisas que de fato são diferentes, né? Mas a E gente a consegue dar procura uma. pelos cursos é grande também? Graças a Deus. A gente já capacitou muitos alunos. Agora, de verdade, eu não saberia te falar Uhum. um número, mas presencial. A gente tem a oportunidade de cada curso e cada etapa a gente faz esses cursos. É, 40 pessoas, né, nesses cursos. A maioria deles fazem os 3 cursos. Ah, legal. Então, porque eles não se chocam, né? Uhum. Sempre numa semana eu faço de manhã banho e tosa, à tarde eu faço adestramento e na outra semana eu faço de manhã o curso de auxiliar veterinário. Então, a maioria deles fazem os 3 cursos e aí acabam gostando bastante. E tem sido bem bacana o feedback de ver pessoas que a gente conseguiu contribuir para a formação deles e eles hoje estão no mercado. Então, muito mais do que só ir lá e castrar, a gente ainda está promovendo a educação e um trabalho com Porque essas eu acho que pessoas. acaba sendo algo bem mais amplo, né? Porque acaba se tendo a questão da castração e tudo como uma entrada ali, e você consegue Com certeza. auxiliar não só, você consegue auxiliar aquela região como um todo. Sim. E que seja para os próprios animais dele, ou Uhum. que seja realmente uma oportunidade de mudar de emprego, ou de fato se especializar nessas áreas que a gente disponibiliza, né? Então a gente tem tido, por exemplo, adestrador de cães. Muitos estão lá como tutores. Então eu quero aprender como é que eu lido direito com os meus animais. Mas tem muitos também que já têm seguido o, isso como profissão. Ah, é legal, cara. E quais são os próximos passos do projeto? Então, a gente já está do meio para o final da execução desse plano de trabalho. Uhum. Então a gente está agora Sobradinho e as inscrições, inclusive, vão ser no dia 21, agora próximas. Sábado, agora do feriado. Isso, no Tagua Park, Uhum. para as inscrições de Vicente Pires. E aí, nesse momento agora, vai ser a última execução desse plano de trabalho. Certo. Muito provavelmente a gente só faz todo o trabalho de apresentar esses dados para a secretaria e a gente já deve começar o Castra 3 em alguns meses após esse término do. Mas como eu te falei, não sei se agora, mas o projeto do abrigo dentro do Castra é um projeto piloto. Que pode ser que esse projeto seja um projeto à parte, seja só o projeto Entendi. do abrigo. E a ideia provavelmente vão ser fazer outros abrigos. Exatamente. Num primeiro momento, a gente ainda tem estrutura lá para ampliação, Uhum. na mesma localidade. Mas, a princípio, a gente vai rodar, a gente vai aprender a melhor forma de agir com esses animais e aí a gente pensa em ampliar. É porque eu acho que seria mais prático, já que tem espaço para ampliar esse que é piloto, Uhum. porque você começar do zero em outro lugar. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Facilita pra caramba. Ah, com certeza. Desde vamos falar do projeto principal, que são as castrações. Desde quando a gente começou lá em Planaltino, no Castra 1, a gente já mudou a forma de trabalho algumas vezes.
embora tenha sido muito bem pensado muita coisa, mas na execução a gente sempre melhora Porque você vai alguma sempre coisa, aprendendo, né? sem dúvida nenhuma. E, e eu acredito que devam ter tido alguns perrengues nesse processo. Sempre tem. A gente teve alguns perrengues. Alguns locais a gente não teve aceitação da população como a gente gostaria. Ué, Desde as inscrições, então teve lugar que a gente não teve um número de inscrições que a gente esperava ter. No primeiro que a gente teve pontos que a gente ia com uma das unidades para poder fazer o trabalho com os plantéis, a gente teve local que a gente teve dificuldade que o pessoal do plantel disponibilizasse água para a gente poder fazer a instalação das unidades. Água, energia, enfim. A gente teve um ou outro momento de dificuldade com o pessoal. Eu acho que é um dos problemas que acontece latente no Brasil. E aí mas graças a Deus hoje a gente tem uma equipe bem coesa e que trabalha bastante. eu acredito. Mas será que às vezes essa resistência não pode ter sido pela balinha? De graça até nos errados. Essa tem açúcar. Maracujá e chá verde. Ó. Bom. Você pode ter sofrido alguma resistência, como você falou, que não teve a procura, exatamente às vezes pela mentalidade de que é móvel, talvez não tenha a mesma estrutura, talvez o atendimento não vá ser o mesmo. A gente, nesse quesito, a gente reparou pouco histórico em relação a esse quesito especificamente. O que a gente teve, de fato, foi em algumas localidades, tutores que nos falaram: eu não tenho condições de comprar as medicações do pós-operatório. Eu não tenho condições de comprar o colar elisabetano, que vocês recomendam. E a gente sabe que existem situações e situações. Tem gente que tem condições e não quer gastar com isso. Mas, de fato, a gente sabe também que tem pessoas que ou ela gasta com o animal dela ou ela gasta com a alimentação dela, né? Própria da família. Então, talvez aí um próximo projeto inclusive a gente conversando entre nós mesmos, levantou a hipótese da gente poder promover feirinhas de doação, porque vamos dizer que eu entre com uma medicação lá, específica, né? Amox com clavulanato. Às vezes a apresentação que vem aquela medicação, ela ela vai sobrar medicação. Sim. Eu usei o colar elisabetano, eu não vou precisar usar novamente. Então, a gente está com esse projeto de a gente mesmo se ajudar. Então, um tutor que tem um pouco mais de condição ou que sobrou algo do próprio animal dele, que ele possa disponibilizar esses utensílios e medicações, enfim, e a gente faça uma caixinha de doações para, de fato. Só que a gente espera que as pessoas que nos procurem para se beneficiar disso, que de fato elas precisem, né? Porque Sim. ainda tem, infelizmente a gente tem isso, de não necessariamente a pessoa precisa e aí ela quer usar isso de uma forma leviana, né? É meio complicado, né? Porque isso assim, eu já peguei alguns. Tipo, eu gasto uma fortuna com o cachorro, mas não tá a fim de gastar na hora de tratar. Sim, Que reclama do preço de uma vacina, que reclama do preço de uma consulta, que reclama. eu acho que esse é o pior tutor que a gente possa ter, ou na clínica particular, ou num projeto do governo. Porque é o tutor que, de fato, o animal dele não tem o valor que a gente espera que ele tenha. O valor sentimental. Porque eu já tive vários casos de pessoas que não tinham condições financeiras e já me pediram para fazer pagamento dividido por semana de R$ 50 e eu fiz, sei lá, cirurgia ortopédica dessa forma. Por quê? Porque ela tinha
E eu nem lembrava mais, ela vinha toda semana Todo. e me pagava. Então, assim, não é necessariamente que não tem condições. É que valor que tem esse animal para essa pessoa. E se todo mundo tivesse um pouquinho de consciência, eu acho que a gente Cara, evoluiria bem. é complicado, né? Como eu falei, eu atendo alguns cães de morador de rua. E eu vi alguns casos, por exemplo, ali no setor comercial sul mesmo, de cadelas recém-paridas, em que a preocupação que ele tem em manter aqueles filhotes presos, aquecido, a mãe perto, o tempo todo, inclusive esse especificamente, os filhotes já estavam aí com seus 30 e poucos dias, não, nós estávamos com quase 50 dias. E aí já estava andando, fazendo aquela bagunça básica, Uhum. e não era para qualquer um que ele doava. Que dependendo de quem fosse, principalmente daquele pessoal ali da região mesmo, ele dizia assim, não, pra você não, porque eu sei que você não vai cuidar. Eu acho que esse é um ponto-chave no processo. Os animais que a gente vai, de fato, doar, Uhum. não é só um termo que vai dar essa segurança, Uhum. né? A gente vai ter que fazer um trabalho nesse processo. Inclusive, o termo que eu uso lá no consultório, na clínica, até acostumar essa mudança de consultório para clínica na cabeça. É um modelo que, se não me falha a memória, eu peguei do Conselho Federal. E aí um dos itens que ele coloca lá é exatamente o fato de poder visitar sem aviso prévio. Que é bacana. Então tá lá, pode visitar a qualquer momento sem avisar para constatar se o animal está bem, se o animal está Sim. sendo bem cuidado. A primeira coisa que a gente vai fazer, até mesmo para a gente conseguir manter a nossa localidade do abrigo Uhum. em anonimato, a gente vai levar esse paciente à casa. E a gente também vai conhecer a casa, Assim, né? Então, a gente chama muito de paciente, né? As pessoas às vezes não entendem que a gente está chamando. mas, por exemplo, É. no meu sistema que eu uso lá na clínica, tá como cliente o tutor e paciente o animal. No sistema ele já aparece como paciente. E aí a gente vai, de qualquer forma, ter um pouco mais de segurança, porque a gente vai estar conhecendo para onde está indo esse animal. E a gente, claro, vai ter feirinhas de adoção, tem programados esses processos, mas a gente ainda tem que estruturar direitinho esse processo. É complicado, né, cara? É É complicado. complicado. Pensando num animal que vai ser resgatado hoje, ele deve ficar mais ou menos, pelo menos uns 60 dias conosco, que é o processo mais ou menos de investigação da saúde, vacinação, aí eu vou ter que precisar, vacinação junto com a chipagem. Vou precisar pelo menos de uns 15 dias para que essa vacina surta efeito, crie anticorpos, e aí a gente já pode castrar. Isso sem pensar em intercorrências aqui nesse caminho. Sim. Obviamente, a hora que chegar, você faz exame, você faz isso, tá bichado, vai esperar um tempo. Sem dúvida. Castramos, esse paciente vai ficar pelo menos de 7 a 10 dias no pós-operatório, isso também sem intercorrências, e aí é que ele vai para a socialização. Então aqui eu já tenho no mínimo 30 dias. E aí não é o animal cheio de traumas, cheio de situações, a gente achar que ele já vai estar pronto, socializar ali uma semana. Inclusive é o que eu costumo comentar com alguns clientes meus que têm animais resgatados. Eu atendi inclusive essa semana uma Shar-Pei, que, cara, até queimadura de cigarro a cachorra tinha, velho. Pra que o Quando cara eles tem resgataram, cara. Sabe? E assim, é uma cachorra que você vê assim, a aproximação é mais complicada, o manejo é mais complicado, né? E você não tem um histórico anterior para saber o que deu. Então essa socialização vai ser acho que um dos pontos mais essenciais Sim. do processo todo para poder
disponibilizar ele para adoção, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu já tive histórico de animais que foram adotados e chegou lá, ele destruiu a casa do novo morador. Aí a pessoa, o que ele faz, ele toma seu presente de Deus aí de volta, porque ele arrebentou tudo lá. Então, Cara, tipo, numa dessas ações que eu fiz com a ONG, tinha uma cadelinha lá, Mora, com uma mesa, ah, na altura do calcânio, mais ou menos. E até brinquei com minha esposa, porque a gente tem duas opções. Era novinha, ainda não tinha terminado o ciclo de vacina, a gente tem duas opções. Ou vou levar ela para casa, tratar e depois a gente arruma alguém para ficar, ou deixa aqui, a próxima vez que a gente vier vai ser para amputar. Porque tá feio o negócio. Aí levei. Bicha melhorou, tranquilo. Infernizava a vida dos meus, porque os meus já têm 4 e 5 anos, ela com 4, 5 meses. E era grande, que eu tenho shih tzu, eles passavam por debaixo dela. Um belo dia, minha esposa chega em casa, do serviço, mora em apartamento, então o varal é aquele de chão. As roupas estavam todas espalhadas pela casa. Você pensa assim, pra que eu trouxe essa meliante pra cá? A gente fez uma adaptação lá em casa até conseguir doar. Aí, a esposa deve ter ficado satisfeita com você, né? não, só não me chamou de santo. Mas aí nós conseguimos doar. Graças a Deus a gente doou para uma pessoa, até lá em Olhos d'Água, perto da casa do meu sogro. E a primeira noite ela destruiu o sofá da pessoa. E aí ela devolveu, obviamente. Mas aí no mesmo dia a gente já conseguiu uma outra pessoa. E aí situações diferentes. Nessa primeira, ela ficou só. Então à noite, tô sozinha, não tem nada para fazer, Vou arrumar alguma vou arrumar o coisa. que fazer. E já para essa outra casa que ela foi, tinha uma outra cadelinha. Então ela já brincava mais e aí não destruiu nada. É, Então por isso que eu falo que essa sociabilização é essencial, sim, né? sem dúvida nenhuma. Mas a gente entende que vamos ter dificuldades, um ou outro animal um pouco mais traumatizado, um ou outro com temperamento um pouco mais difícil. Isso é Uhum, normal, né? Dentro da nossa área, a gente pega pacientes de uhum, tudo que é jeito. Mas eu creio que a gente vai ter êxito nesse processo porque a gente tem tentado cobrir todas as brechas que a gente entende de ser um problema também na adoção, né? uhum. Sanitário é básico, né? É mínimo e esse processo de socialização acho que vai surtir o efeito que a gente precisa. E tem ideia de expansão do Castra das unidades móveis? Então, a gente tem sempre uma cidade vendo o nosso projeto, sempre Uhum, tem. Eu falo isso fora de Brasília, né? uhum, E a gente sempre tem tentado. Tem alguns locais que querem usar a nossa expertise já lá e eles querem montar o deles lá. sim. E aí a gente, uma ou outra hora, a gente sempre tem esse processo de orientação. E tem outros que a gente também tem o projeto de expansão mesmo para outras unidades da federação. Então a gente está nesse processo de abertura de mercado, sim. Assim, nada ainda sólido, mas já tem algumas conversas aí ao redor. Eu pergunto, porque a gente teve aqui o pessoal do Vetnomad, eu acho que foi, do Castramóvel, Uhum. e eles fazem esse serviço nas cidades, mas eu notei que aparentemente eles têm ali uma treta com os conselhos Imagina. em geral. Talvez porque eu acho que tem que se ter essa mentalidade de que se eu vou fazer uma ação de castração, eu preciso ter um amparo jurídico, legal e Sem dúvida. fiscalizatório Sem dúvida nenhuma. direito. Por quê? Qualquer BO que der ali, vocês vão responder. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Me vem à memória uma situação bem específica que aconteceu lá no sul.
Na primeira oportunidade que a gente chegou lá, em meio à situação de guerra Uhum. mesmo, pelo desastre, tinham colegas que estavam com a gente lá dentro do centro cirúrgico que queriam, porque queriam que a gente começasse a fazer castração é, lá. Falei assim, cara, eu acho que vocês não estão entendendo a seriedade Não da é situação. Não é o o momento. momento. Aqui a gente tem que salvar as vidas que chegam e todo tipo. O resultado vai ser péssimo. A gente colocar animais em situação daquela vulnerabilidade extrema e a gente pegar e castrá-los ali sem estrutura nenhuma. E fora que o pós-operatório ia ser uma bosta. Não, e sem falar que a, a, a gente não tinha nem capital humano para poder fazer as duas coisas, Uhum. de dar socorro para quem precisava É porque e fazer aí procedimento eu vejo uma eletivo. situação dessa que, na verdade, vocês não estavam fazendo procedimentos seletivos. Mas, claro, eu vou fazer uma cesariana, a gente já castra. Não, Claro, sim, mas aí você está aproveitando aquele momento. exatamente. Eu não vou fazer um volvo gástrico e vou castrar o bicho porque eu fiz um volvo gástrico. Inclusive, a gente Nunca teve o nessa caso vida. de volvo lá, né? Nunca nessa vida, porque eu tinha um professor meu na época de faculdade, há um bom tempo atrás, que ele dizia, cara, essa história de você fazer lanternagem de pintura não dá certo. É verdade. Não dá certo. É verdade. Se você querer fazer 5, 6 procedimentos só por uma questão de aproveitar a anestesia, vai dar ruim. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Ainda mais nessas situações críticas, né? Então, assim, Uhum. a gente vai precisar desse período da quarentena para entender a saúde desses animais. O resultado que a gente tem com os tutores lá, embora alguns de fato não entendam todos os cuidados que a gente tem, então, assim, o nosso projeto é um projeto que inapta muito o animal. E aí a secretária chega em mim e fala: E aí, Claudinho, qual que é o problema que você tem inaptando o animal demais? Falei, secretária, é porque a gente precisa cuidar da saúde. E não faz sentido a gente promover uma ação eletiva, um procedimento eletivo no paciente em que ele não está apto naquele momento. Ele pode esperar o próximo mês, ele pode estar super bem. Sim. Então, eu entendo a frustração do tutor que muitas vezes chegou na fila, esperou ser chamado, tá lá, tá pronto para fazer, mas o animal dele não está no momento certo. Então, e a gente tem tido o cuidado de explicar qual que é a alteração, o que que a gente viu que não está legal, encaminha esses animais para o serviço dos colegas. Então, assim, é até uma briga entre a gente, que Uhum. infelizmente acontece, achar que a gente está roubando as castrações daquela cidade que a gente está. E muito pelo contrário, todos os locais que o Castra DF passou, nós aumentamos a demanda dos colegas. Por quê? Porque existiam animais, muitos animais com alterações que eles precisam de cuidados antes de chegar na castração. E aí eu vejo isso como muito provavelmente, se não tivesse essa ação de castração, esse animal provavelmente não teria sido avaliado, não teria sido percebido Sim, o problema. sem dúvida. Assim, se a gente for falar das 1.000 Uhum. castrações cada RA, quantos daqueles animais de fato eles iriam no serviço dos colegas? Poucos às vezes. Então a gente, sei lá, é difícil falar um número, Aham. mas poucos animais dali de fato iriam no serviço dos colegas. Então, muitas vezes não é o público que eles normalmente estariam atendendo. Uhum. São animais, às vezes, por exemplo, eu sempre fiz nas minhas clínicas o processo de vacinação antirrábica. Eu pegava a vacina antirrábica do Uhum. governo e vacinava na minha clínica. A pessoa, mas você está perdendo dinheiro. Eu falei, não, eu estou informando, eu estou usando essa oportunidade para explicar que os animais, aquela vacina o governo dá, mas tem outras, e tem outros cuidados que precisam ser feitos. Uhum. E a oportunidade que eu tinha de falar para esses tutores era a vacinação gratuita. Porque muitos deles, assim, muitos sabiam, até sabiam, mas de fato
mesmo dentro da capital federal, a gente tem muitos tutores que acham que apenas a antirrábica para o meu cachorro e para o meu gato o é suficiente. E aí, se a gente tem uma estratégia dessa, eu pelo menos tenho a oportunidade de informá-los que a gente precisa mais do que isso. Uhum. Então, às vezes a gente tem que ligar uma coisa na outra. E, infelizmente, às vezes a gente não tem a oportunidade, por exemplo, como um podcast desse, da gente abrir para o público geral Uhum. informações importantes. Então, às vezes, ele não vai no lugar certo para pegar a informação, às vezes ele nem procura essa informação, e a gente não tem um canal, às vezes, de TV aberta para poder falar algumas coisas básicas, Sim. Sim. né? E então a próxima ação de vocês vai ser agora em Sobradinho. Sobradinho. Começando oficialmente amanhã. Que é a Terminamos parte de montar as estruturas mesmo, então a partir de amanhã a gente já vai começar os exames de sangue e a gente já deve operar a partir de quarta-feira. Tá. E eles ficam quanto tempo? A gente deve ficar em torno de 30 dias. Às vezes a gente posterga um pouco essas Dependendo do datas, número de animais. dependendo desse número de animais, o número de inaptos. E aí, se às vezes a gente faz uma convocação, vem poucos, inacreditavelmente, muita gente não vai na convocação, marcado, tudo certinho. Uhum. Então a gente vai estar lá em torno de 30 dias, 30, 40 dias. Bom, só pra gente descontrair um pouco, perguntas rápidas. Qual que é o seu animal favorito? Ixi. Quando eu fazia faculdade era vaca. Qual animal você seria? Tenho até medo de falar, né? O povo achar que gazela não é, com certeza não. Acho que eu seria um tigre. Quais os maiores desafios nessas castrações do Castro DF? Eu acho que é os tutores entenderem que por mais que seja um projeto do governo, a gente busca fazer desde a recepção até o final de tudo o melhor que a gente pode fazer. O nosso compromisso de fato é fazer tudo com qualidade. Um sonho. Um sonho dentro da veterinária onde as coisas fossem um pouco mais justas, né? As pessoas tivessem um pouco mais de consciência no sentido de eu falo uma coisa e eu gostaria de deixar isso daqui aqui com você, André. Eu não tenho problema com as pessoas que dizem para mim que não gostam de animais. Uhum. Isso pode chocar alguns aqui. Uhum. Eu tenho problema justamente com os que dizem que gostam, mas que de fato promovem as maiores atrocidades. Porque as pessoas que falam que não gostam de animais, eles não têm um animal. Ponto. Sim. Acabou. Eles não cometem mal a um animal, eles só não gostam e não têm contato. Verdade. O maior problema a gente vê das pessoas que dizem que gostam. É. Os descasos, eu pego um animal, diz que gosta e quando ele começa a dar um problema eu jogo ele na rua. O animal viveu 12 anos comigo, agora ele tá com câncer de mama, mas aí eu não tenho dinheiro, eu jogo ele na rua. Enfim, Cara, essa questão do câncer de mama é meio tenso. Depois não dá muito bem. Se pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? eu gostaria de ter a visão de uma águia. Filme, desenho ou série? Que tem algum animal que você goste? Ah, eu gosto de um filme, O Rei Leão. Rei Leão. Tem algum animal que você tem medo? Eu sou um cara medroso. Eu vou fazer 20 anos de profissão, então já tem uns 2 dias. Eu fui mordido apenas uma vez. Ixi, eu já fui mordido pra cacete. Porque eu tenho medo. Então, claro que é técnica. Excesso de confiança. Eu falo isso para os meus alunos. A questão primeira é técnica. Aham. Segundo, eu coloco os estagiários no meu lugar. Brincadeira, mas assim, quase sempre é técnica. Não, a maioria das vezes que eu fui mordido são geralmente animais em que eu já conheço e já atendo há algum tempo. E Então aí se descuidou. você vai ficando confiante que aquele animal não vai
não vai reagir. Mas dependendo da situação, ele obviamente vai reagir, Sem dúvida. né? Qual que é a melhor parte de trabalhar no projeto? A melhor parte de verdade é ver que, mesmo sem as pessoas terem de fato o conhecimento, a gente fazer o nosso melhor. A gente, de verdade, não precisa ter o reconhecimento. Claro que todo mundo gosta de ser reconhecido pelo Aham. trabalho que é feito. Mas quando a gente faz e coloca a cabeça no travesseiro e pensa, eu fiz o que eu podia fazer e fiz o meu melhor. Uhum. E qual que é o maior mito que as pessoas têm sobre esses projetos de castração? Se vai ser feito por estagiários, se vai ser feito por pessoas que estão aprendendo. E assim, eu sou um cara chato. As pessoas que estão lá conosco, todas são capacitadas. Algumas foram capacitadas até por mim diretamente, ou pessoas próximas. Todos os nossos cirurgiões têm pós-graduação. Todos os nossos anestesistas têm pós-graduação. Então a gente zela por. Não que só isso seja o suficiente, mas que são pessoas que todo mundo pode de fato confiar que a gente é em cima e de olho o tempo todo. E que dica que você daria para quem quer levar esse animal para castrar? Primeira dica é que eu sempre falo um detalhe. Eu sempre tem uma historinha, André. Aham. Quando eu vou explicar para o pessoal a respeito dos pós-operatórios, eu sempre falo assim, ó, quando você compra um carro e a concessionária fala para você assim, você só pode trocar o óleo nesse local aqui, porque se você trocar em outro lugar, Vai perder a garantia. você perde a garantia. Eu sempre falo a respeito disso. E a gente sempre fala a respeito disso, porque a gente recomenda, e aí tem pessoas que recomendam, infelizmente hoje a internet é um poço de coisas boas, mas de ruins também, Também. de pessoas que muitas vezes sabem nada do que está falando, mas incentivam outras pessoas a fazer. E aí eu sempre falo que, seguindo as nossas recomendações, a responsabilidade é nossa. Não seguindo as nossas recomendações, vão acabar tendo problemas e a gente depois vai resolver. É. Né, redes sociais? Então, a minha pessoal Instagram, DR Claudino Vet. Do Castra DF, Castra DF mesmo, além do site castradf.com.br. E lá tem algumas demonstrações dessas coisas que a gente falou, inclusive imagens do abrigo que a gente postou há uma semana atrás, enfim. Algumas reportagens que a gente teve a honra de ser chamado para poder falar também, né? Semana passada a gente deu entrevista para a Globo, deu entrevista para a Record. E aí é bom que as pessoas procurem ver que a gente tem buscado fazer as coisas certinhas. E todas essas pessoas, todas nos ajudam a melhorar. Tanto fiscalizando diretamente, vendo o que a gente está fazendo e nos procure. Atualmente a gente vai começar em Sobradinho, ao lado da administração de Sobradinho 2. Tranquilo. Muito obrigado. Eu realmente espero que o projeto floresça e cresça bastante. Eu que agradeço a oportunidade de Porque estar eu aqui acho falando. que é algo extremamente importante, principalmente quando a gente fala em controle populacional. Sim, sim. Sabe? E essa ideia do abrigo é muito interessante. Muito interessante. E eu vejo que isso provavelmente vai ter um futuro, um crescimento muito bom, Não, com certeza. A né? gente está trabalhando para isso. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, vídeo, internet, marketing, tem estúdio de podcast, tem estúdio com chroma key, tem estúdio com cenário fixo, tem uma equipe de produção excelente. Dizer que é isso. E até semana que vem.